Na verdade, a gente já tem um edital em andamento, porque o contrato das câmeras anteriores, ele já tinha ali um prazo, foi feito um edital para reorganizar isso. A decisão de manter as câmeras não é de agora. Por exemplo, o secretário tornou público, depois das avaliações que foram feitas pelo menos em maio desse ano, ele já apresentou, assim, nós alteramos o nosso posicionamento sobre as câmeras. Na avaliação sobre... A grande questão é o seguinte, vou voltar à questão do uso progressivo da força, né? Aliás, do uso da força, né? E a necessidade que esse uso seja progressivo para se evitar os casos de abuso e erro. O grande problema é que a câmera em si só não é uma política pública. A câmera é um equipamento que aperfeiçoa ou permite a implementação de uma política. A questão é que a câmera, como foi formulada nos primeiros mandatos, ela só tinha duas funções. Ela só focava no abuso e no erro. Ela não focava na questão do confronto, no suporte ao policial durante o confronto. Percebe? E eu já dei os números aqui sobre a progressão. Então, 67% do orçamento da Polícia Militar era só para esse equipamento de tecnologia. 67% do orçamento de tecnologia era para isso. Bem, se eu vou ter um investimento tão alto em tecnologia, ele tem que cobrir os casos que gerarão ou intimidar, dissuadir. De novo, a gente quer dissuadir o criminoso e o crime ou o comportamento desviante dentro da polícia também. E aí foi refeito um edital onde ele incluiu uma série de funcionalidades ligadas ao confronto. Então, por exemplo, quando o policial ele faz ele inicia uma ocorrência no rádio, ele aciona que estou em emergência, né? Tem uma série de códigos de como fazer isso. Na central de comando, que é o Copom, ele pode acionar de lá a gravação. Na verdade, ela grava o tempo todo, essa câmera. No momento que você pede para fazer a gravação, ele volta 90 segundos e começa a fazer isso em alta. Aí ele sobe. Com isso eu diminuo o custo de ficar guardando o vídeo constantemente e posso fazer investimento nas outras estruturas. Por exemplo, uma coisa que a gente melhorou no edital foi a bateria. Tem vários casos que ou não tem a imagem com o modelo anterior, porque a bateria já se esgotou, porque ela não era proporcional, ou era uma imagem de baixa qualidade, porque ela não tinha essa capacidade de fazer a imagem e o som no acionamento com maior qualidade. Então teve uma série de questões técnicas que a gente corrigiu e introduziu uma série de medidas que auxiliam o policial em confronto, porque eu não posso ter o ponto de partida de que o policial é necessariamente um criminoso ou um agressor, então eu preciso monitorá-lo. O monitoramento é uma das funções necessárias para os casos que a gente viu. Mas a maioria dos casos ele tem que ser um EPI de suporte ao policial. E apesar da decisão, não vai ter nenhuma complexidade cumprir essa decisão, porque era exatamente o que a gente vinha tratando no novo edital. Certo. Ele teve já uma concorrência, tem lá uma ganhadora. Neste momento ela tem feito os testes, que é o teste de conceito, para homologar o contrato. Vários desses itens que o ministro destacou já estavam previstos no nosso edital. Então, para nós, do ponto de vista operacional, não faz tanta diferença. Apesar da imprensa estar destacando isso o tempo todo, nós já nos preparamos para esse tipo de atividade, para esse tipo de controle, mas sem abrir mão do suporte ao policial, né? E uma coisa importante para destacar de correções que foram feitas, veja, a gente tem uma série de discussões sobre reconhecimento, sobre proteção da privacidade na questão do reconhecimento facial, correto? Quer dizer, sim, a gente precisa da segurança pública para ter o reconhecimento facial e identificar criminosos, mas eu não posso ficar fazendo banco de dados das imagens das pessoas ou ainda de momentos que ela não precisa ser filmado. Tudo isso, Renato, foi jogado fora na hora que se discutiu o primeiro modelo de contrato de câmera. Porque eu tenho imagem de policial no banheiro, imagem, porque ela gravava a tempo total, 24 horas, no policial se alimentando, uma testemunha, uma pessoa ali tratando, uma policial entrando no alojamento, fardada, outras policiais se trocando. Essas imagens todas elas iam para a gravação
Tá. E aí você pega um processo de fiscalização, porque eu não tinha como pegar. Você grava 12 horas. Aconteceu algo no turno de serviço do policial, você manda as 12 horas para o Ministério Público, para o Judiciário ou para a Polícia Civil ou a Polícia Investigativa Militar. Quem tá processando as imagens tá acesso a todas essas informações íntimas que não têm relação com o fato a ser investigado. Tudo isso foi absolutamente desconsiderado na hora de apresentar o modelo, porque ele tinha como foco, eu diria, obsessivo no controle do policial. Então tudo isso a gente passou a corrigir. Só que, infelizmente, o debate público não está permeado por ações objetivas como eu estou descrevendo aqui. O que eu estou falando, a gente pode ir lá e olhar. Né? Ele está o tempo todo descrevendo sobre o aspecto político. Não quer a câmera, porque na verdade é truculento. Né? Ou então quer esconder algo. Fica mais superficial, né? Mais do que superficial, né? Fica um debate que foge, que não permite que o principal problema do país venha à tona, que é discutir de fato como é que a gente consegue produzir segurança dentro de um custo que seja suportável, porque segurança é um ativo caríssimo. Você está o tempo todo trabalhando na contenção e na preservação, você não consegue entregar o resultado imediato, né, como você tem na saúde, que é a cura, na educação. No final das contas, a gente tem que gastar muito para não acontecer nada. Então, a percepção de eficiência é complexa. Isso deveria nos unir como nação, e não ser mais um dos itens da divisão, da radicalização do debate público.